Ao longo deste caminho exploraremos como ele utiliza situações, pensamentos e até emoções para nos guiar, fortalecer e trazer paz. Cada sinal é baseado na palavra de Deus, oferecendo ideias profundas que podem ser aplicadas à sua vida. Você descobrirá que Deus está presente nos momentos mais difíceis, nas decisões mais desafiadoras e até nos instantes mais simples. À medida que avançarmos, ficará claro como cada sinal pode transformar sua perspectiva e aproximá-lo ainda mais da vontade de Deus. E não se esqueça, o último sinal que exploraremos pode ser exatamente o que você precisa para encontrar o que tem buscado. Fique conosco até o final. Sinal 1. Através da lembrança de versículos bíblicos. Você já notou como, em momentos de necessidade, versículos bíblicos aparecem repentinamente em sua mente, como se fossem sussurros diretos do coração de Deus? Isso não é mera coincidência. A palavra de Deus tem o poder de viver dentro de nós, e o Espírito Santo atua, trazendo à nossa memória passagens que lemos ou ouvimos exatamente quando mais precisamos delas. Como está escrito em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa promessa nos mostra que Deus não apenas fala conosco, mas utiliza o que já está plantado em nosso coração para nos fortalecer e guiar. Pense em um momento em que você sentiu medo ou incerteza, e de repente a frase "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Salmos 23:1 veio à sua mente, trazendo calma e renovando sua confiança em Deus. A Bíblia não é apenas um livro, é um instrumento vivo de transformação. Quanto mais a estudarmos e nos conectarmos com ela, mais capazes seremos de ouvir a voz de Deus através de suas palavras. Por isso é essencial criar o hábito de ler e meditar na palavra. Imagine que cada versículo que você lê é como uma semente plantada em um solo fértil, pronta para brotar no momento certo. E é o Espírito Santo quem rega essas sementes, trazendo à luz as palavras que você mais precisa ouvir no instante exato e que podem mudar tudo. Lembre-se da história de um homem que enfrentava uma decisão difícil em sua carreira. Ele se sentia perdido, sem saber qual caminho tomar. Enquanto orava, lembrou-se do versículo de Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele decidiu entregar sua situação ao Senhor, e a resposta veio logo depois, encontrando um caminho inesperado, mas cheio de propósito. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você foi consolado por palavras bíblicas que chegaram exatamente no momento certo? Essa é uma das sinais mais claros de que Deus está sempre conosco, guiando nossos passos. Enquanto seguimos em frente, prepare-se para descobrir o próximo sinal, como Deus nos guia através de profundas convicções sobre o que é certo e errado. Essa é uma das maneiras mais poderosas de ouvir sua voz. Sinal 2. Através de convicções sobre a justiça. Você já se encontrou diante de uma escolha difícil, onde o certo e o errado parecem se confundir. Nessas situações, Deus nos dá algo poderoso, uma convicção interior que aponta para o que é justo e correto. Essa convicção não é algo gerado apenas pela nossa consciência, mas uma manifestação da presença divina em nossa mente e coração. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de confundir o bem com o mal. Em Isaías 5:20, lemos: "Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal". Esse trecho nos lembra que Deus nos chama a viver com discernimento, reconhecendo sua verdade, mesmo em um mundo que frequentemente inverte os valores. Mas o que isso significa para nós? Através de seu Espírito, Deus nos alerta contra decisões que poderiam nos afastar de sua vontade. Aquela voz interior que muitas vezes sentimos como um desconforto ou um impulso, nos guia para ações alinhadas com os princípios divinos. Não é raro sentir inquietação diante de algo que sabemos estar errado ou paz ao seguir um caminho que glorifica a Deus. Na prática, isso pode ser aplicado de maneira simples. Primeiro, busque a Deus em oração antes de tomar decisões importantes. Segundo, avalie suas escolhas à luz da Bíblia, o padrão de justiça de Deus.
Terceiro, não ignore aquele sentimento interior que faz você hesitar. Muitas vezes é o Espírito Santo protegendo-o de algo que não está alinhado com a vontade de Deus. Pense, por exemplo, na história de José no Egito. Ele foi tentado pela esposa de Potifar, mas sua convicção de que era errado o impediu de pecar contra Deus, mesmo diante das consequências. José permaneceu fiel e Deus o honrou por sua justiça. Essa história nos ensina que, mesmo sob pressão, seguir nossas convicções baseadas na palavra de Deus leva a receber grandes bênçãos. Agora, pare e reflita. Você já sentiu essa convicção em um momento decisivo de sua vida? Talvez tenha sido um chamado para corrigir um erro, evitar uma má decisão ou defender o que é certo. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar outros a confiar na voz de Deus quando enfrentarem dilemas morais. À medida que avançamos para o próximo sinal, aprofundemo-nos em como Deus nos dá propósito e direção. Você está pronto para explorar o que significa ser guiado por Ele em cada passo da sua jornada? Então venha e descubra o próximo sinal. Sinal 3. Através de um senso de propósito. Você já sentiu, em meio a momentos de incerteza, uma voz sutil em seu coração dizendo que há algo maior reservado para você? Esse sentimento, muitas vezes descrito como um chamado, é uma das formas mais profundas pelas quais Deus nos guia. Não estamos aqui por acaso. Nossas vidas fazem parte de um plano divino. A Bíblia nos lembra dessa verdade em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essas palavras não apenas nos confortam, mas nos mostram que Deus tem um propósito específico para cada um de nós, mesmo que não o compreendamos imediatamente. Mas por que Deus nos dá esse senso de propósito? Esse chamado funciona como um farol, uma direção que nos guia mesmo quando tudo parece escuro. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, fazemos parte de algo maior. O propósito que Deus coloca em nossos corações é um convite para vivermos de acordo com sua vontade, confiando que Ele está trabalhando para nós e através de nós. Na prática, viver com propósito requer ações simples, mas poderosas. Primeiro devemos buscar intimidade com Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia. Essas práticas nos ajudam a compreender melhor sua vontade. Segundo, devemos estar atentos às habilidades e paixões que Ele nos deu, pois muitas vezes nosso propósito está diretamente ligado a elas. Finalmente, é importante agir com coragem mesmo quando o caminho parece incerto. A fé é a chave para dar o próximo passo, mesmo que ainda não vejamos o quadro completo. Uma metáfora poderosa para entender o propósito é a de um quebra-cabeça. Imagine que Deus vê a imagem completa enquanto nós seguramos apenas uma peça de cada vez. Embora não compreendamos como tudo se encaixa, cada ação que tomamos em obediência contribui para o plano maior que Ele tem para nós. Considere a vida de Esther, que se tornou rainha em um momento crítico para o povo de Deus. Ela poderia ter ignorado o perigo, mas seu tio Mardoqueu a lembrou: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a ser rainha. Esther 4:14. Esther aceitou o chamado e com sua coragem cumpriu um propósito que salvou toda uma nação. E você, que passos pode dar hoje para viver mais alinhado com o propósito de Deus? Enquanto refletimos sobre isso, exploremos o próximo sinal, que nos mostra como Deus pode inspirar gratidão em nossos corações, mesmo nas situações mais desafiantes. Continue comigo. Sinal 4. Inspirando gratidão. Em um mundo onde somos constantemente pressionados a buscar mais, alcançar mais e ser mais, é fácil perder de vista o que já temos. Mas você já parou para considerar que a gratidão pode ser uma das formas mais profundas de ouvir a voz de Deus? Quando nossos corações se voltam para a gratidão, mesmo em meio às lutas, conectamos-nos diretamente com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não importa a circunstância,
O agradecimento nos coloca em uma posição de confiança, lembrando-nos que Deus está no comando e sempre cuida de nós. Por que isso é importante? A gratidão transforma nossa perspectiva, permitindo-nos encontrar bênçãos em meio às dificuldades e reconhecer que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus nunca nos abandona. Muitas vezes o simples ato de dar graças abre nossos olhos para os milagres que já estão acontecendo em nossa vida, mas que talvez não tenhamos notado. Incorporar a gratidão em nossa vida diária é uma prática poderosa. Comece o dia agradecendo por algo pequeno, como o fato de acordar, o ar que respira ou os alimentos à sua mesa. Quando enfrentar desafios, tente listar 3 coisas pelas quais você é grato naquele momento. Essa prática simples pode transformar a maneira como você percebe suas dificuldades, trazendo paz e renovando sua fé. Lembremos-nos de uma história conhecida. Jesus, ao alimentar os 5.000, tomou os poucos pães e peixes que tinha e deu graças antes de distribuí-los. Embora possa parecer um detalhe pequeno, o ato de gratidão precedeu o milagre da multiplicação. Isso nos ensina que quando somos gratos pelas coisas pequenas, Deus transforma e multiplica nossas bênçãos. Agora pense no seu próprio caminho. Quantas vezes Deus mostrou sua bondade em sua vida, mesmo quando tudo parecia impossível? Essa reflexão pode trazer não apenas consolo, mas também uma nova perspectiva para enfrentar os desafios de hoje. Ao avançarmos, é impossível não notar que Deus nos fala não apenas através de coisas boas, mas também através dos sentimentos profundos que planta em nossos corações. Há algo mais que Ele quer nos revelar, algo que toca o mais profundo do nosso ser. Você está pronto para descobri-lo? Sinal 5, através do sentimento de segurança em sua presença. Há momentos na vida em que as tempestades parecem maiores do que podemos suportar. O medo, a incerteza e a solidão nos cercam como sombras que tentam nos fazer desistir. No entanto, em meio a tudo isso, Deus nos lembra: eu estou com você. É um sentimento que invade o coração, trazendo paz e segurança, mesmo nos cenários mais desafiadores. O Salmo 23:4 expressa essa realidade de maneira poderosa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras não são apenas poesia. Elas carregam a promessa viva de que Deus está presente em todos os momentos, protegendo-nos e guiando-nos com amor. Como isso acontece? Essa segurança não vem das circunstâncias ao nosso redor, mas do conhecimento de que não enfrentamos nada sozinhos. Deus comunica seu cuidado diretamente aos nossos corações e mentes, lembrando-nos que sua presença é nossa fortaleza. Quando nos sentimos fracos, Ele é nosso refúgio. Quando tudo parece perdido, Ele é nossa luz guia. Levar essa certeza à nossa vida diária começa com um passo simples: confiar. Confiar verdadeiramente, entregando nossos medos e ansiedades a Deus. Isso pode ser feito em oração, dizendo: Senhor, não sei o que fazer, mas confio que estás comigo. Outra maneira é meditar em promessas bíblicas, como Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Imagine um barco no meio de uma tempestade. Os ventos sopram com força, as ondas ameaçam afundá-lo, mas dentro do barco está o Mestre, que diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Assim como Jesus acalmou aquela tempestade, Ele também acalma nossos corações. Esse senso de segurança é um lembrete constante de que com Ele nada pode nos derrotar. Talvez você esteja enfrentando seu próprio vale de sombras neste momento, uma doença, uma luta interna que ninguém mais vê. Mas lembre-se, Deus está lá com você, segurando sua mão mesmo que você não perceba. À medida que continuamos em nossa jornada, percebemos que essa segurança é apenas uma das maneiras pelas quais Deus nos fala. Ele utiliza não apenas o consolo, mas também a introspecção, convidando-nos a momentos de reflexão profunda e encontro com sua voz. Sinal 6, através de momentos de reflexão silenciosa, o mundo ao nosso redor parece estar sempre em movimento.
cheio de ruído e distrações. As demandas da vida nos arrastam em tantas direções que, muitas vezes, esquecemos de parar. No silêncio, longe do agito da vida cotidiana, é onde Deus frequentemente escolhe falar conosco. Em Salmos 46:10, encontramos um convite claro e poderoso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são um chamado à quietude, um lembrete de que, quando aquietamos nossas mentes e corações, nos abrimos para ouvir a voz de Deus. Ele não grita, ele sussurra, e é no silêncio que podemos captar o que ele quer nos comunicar. Por que o silêncio é tão importante? Em meio às nossas ocupações diárias, é fácil nos perdermos em nossas preocupações e não percebermos a presença de Deus. O silêncio nos conecta com a essência do que somos, e mais importante, com a essência de quem Deus é. É um momento de pausa no qual Ele pode acalmar nossas ansiedades e trazer clareza aos nossos pensamentos. Reservar tempo para reflexão pode transformar nossa relação com Deus. Comece dedicando um momento cada dia para estar a sós, sem distrações. Sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos e peça a Deus que fale com você. Não se preocupe em preencher esse tempo com palavras. Simplesmente permaneça presente. Às vezes, apenas parar é suficiente para sentir a paz que excede todo o entendimento. Considere a história de Elias, que após enfrentar grandes desafios, buscou ouvir a voz de Deus. Ele não encontrou Deus no forte vento, nem no terremoto, nem no fogo. Em vez disso, Deus falou com ele em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Essa história nos ensina que muitas vezes não é no barulho da vida que ouvimos Deus, mas na serenidade dos momentos de reflexão. Esses momentos de quietude são como águas tranquilas que refletem o céu. Quando nossas mentes estão agitadas, são como lagos turbulentos que não conseguem refletir claramente a luz. Mas quando estamos em calma, a voz de Deus se torna tão clara quanto a imagem do céu refletida em águas serenas. À medida que avançamos nesta jornada, comece a notar como Deus se manifesta em seus momentos de tranquilidade. Ele pode trazer respostas, consolo ou simplesmente a certeza de que está com você. E assim continuamos, mergulhando mais profundamente nas formas surpreendentes e íntimas de ouvir sua voz divina. Sinal 7. Através do espírito de sabedoria e revelação, há momentos em que enfrentamos situações ou decisões que parecem estar além da nossa compreensão. É nesses instantes que o espírito de sabedoria e revelação atua, trazendo clareza e direção diretamente aos nossos corações e mentes. Paulo, em sua carta aos Efésios, expressa essa verdade com uma profunda súplica que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, para que o conheçam melhor. Efésios 1:17. Esse versículo não apenas nos mostra que podemos conhecer a Deus mais intimamente, mas também que Ele deseja revelar seus planos e seu caráter àqueles que o buscam. Mas o que significa receber sabedoria e revelação de Deus? A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de maneira divina, enquanto a revelação é a abertura espiritual que nos permite ver além do evidente. Quando Deus nos concede esses dons, Ele ilumina nossos passos, ajuda-nos a discernir entre o bem e o mal e nos permite compreender verdades que antes estavam ocultas. Experimentar esse espírito de sabedoria e revelação requer cultivar uma relação constante com Deus. Isso começa com a oração pedindo que Ele revele sua vontade e nos guie em cada decisão. Ler a palavra também é essencial, porque nela descobrimos o caráter de Deus e compreendemos os princípios que Ele quer que vivamos. Além disso, ser sensível à guia do Espírito Santo nos ajuda a reconhecer quando Ele está nos dirigindo através de pensamentos ou inspirações. Um exemplo disso está na vida de Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, Salomão escolheu sabedoria para governar o povo com justiça. Sua escolha agradou tanto a Deus que, além de sabedoria, ele recebeu riquezas e honra. Esse relato nos ensina que buscar a sabedoria é essencial para viver segundo a vontade de Deus.
Imagine o espírito de sabedoria e revelação como um farol em uma noite escura. Ele ilumina nosso caminho, ajuda-nos a evitar obstáculos e nos guia ao propósito de Deus para nossas vidas. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, podemos confiar que Deus revelará nosso próximo passo. Enquanto avançamos nesta jornada, note como Deus, através de sua sabedoria, ilumina os cantos mais profundos de nossas dúvidas e incertezas. Ainda há muito por descobrir sobre as maneiras surpreendentes pelas quais Ele comunica sua mensagem, sua presença e sua vontade. Sinal 8. Através de sonhos inspirados. Durante o silêncio da noite, enquanto descansamos, Deus frequentemente escolhe falar conosco de uma maneira extraordinária através dos sonhos. Esses momentos, quando nossas mentes estão livres das distrações da vida diária, podem se tornar um espaço onde o divino encontra o humano, comunicando mensagens que tocam profundamente nosso espírito. Em Jó 33:15, lemos: em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas. Esse trecho nos lembra que Deus usa os sonhos como um meio para revelar verdades, dar instruções ou até advertências. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeras histórias em que os sonhos desempenharam um papel crucial, guiando pessoas em momentos decisivos. Por que Deus escolhe os sonhos como forma de comunicação? Durante o sono, nossas defesas estão mais baixas, e nossa mente se torna mais receptiva à voz de Deus. Um sonho inspirado por Ele pode trazer consolo, direção ou revelações que mudam o rumo de nossas vidas. Esses sonhos não são apenas produtos da nossa imaginação, mas carregam o peso de algo maior, algo celestial. Pensemos na história de José, o pai terreno de Jesus. Ele recebeu em um sonho a advertência para fugir ao Egito, protegendo o menino Jesus de Herodes. Mateus 2:13. Outro exemplo é o próprio José do Egito, cujos sonhos proféticos não apenas revelaram seu futuro, mas também o destino de toda uma nação. Essas histórias nos mostram como Deus pode usar os sonhos para realizar seus planos. Como podemos reconhecer e responder a um sonho que acreditamos ser inspirado por Deus? Primeiro, ore e peça discernimento. Nem todos os sonhos são de origem divina. Por isso é fundamental buscar sabedoria para entender o que vem de Deus. Segundo, compare o conteúdo do sonho com as ensinanças bíblicas. Deus nunca enviará uma mensagem que contradiga sua palavra. Finalmente, compartilhe o sonho com pessoas de confiança e fé que possam ajudá-lo a interpretá-lo ou confirmar sua mensagem. Os sonhos divinos podem ser como uma bússola espiritual, apontando o caminho mesmo quando nossos olhos estão fechados. Eles podem trazer consolo em momentos de dúvida ou direção em tempos de incerteza. Ao despertar de um sonho que parece ter um peso especial, não o ignore. Reflita, ore e confie que Deus pode estar revelando algo importante para a sua vida. Assim, Ele continua nos surpreendendo com suas formas únicas de falar conosco. Há tanto por descobrir sobre os sinais de sua presença em nossa vida cotidiana. E Ele nunca deixa de nos maravilhar. Sinal 9. Desejos do coração em alinhamento com sua vontade. Você já sentiu um desejo profundo em seu coração? Algo que parece ser mais do que um simples anseio? Às vezes Deus nos fala de maneiras muito sutis, plantando desejos que refletem sua vontade. Esses desejos não ocorrem por acaso, mas são sinais do propósito de Deus se desdobrando em nossas vidas. O Salmo 37:4 nos lembra: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse trecho nos ensina que ao nos aproximarmos de Deus, nossos desejos começam a ser moldados por Ele, refletindo seu plano perfeito para nós. Quando nos deleitamos no Senhor, algo extraordinário acontece, nossa vontade se alinha com a sua, e começamos a desejar coisas que glorificam seu nome e promovem o bem. Esses desejos trazem paz, não ansiedade, confiança, não dúvidas, e nos guiam por um caminho que, embora desafiador, carrega um senso de propósito e significado. Neemias é um exemplo de como Deus usa esses desejos para cumprir seu propósito.
Ele tinha um anseio profundo de reconstruir os muros de Jerusalém, algo que parecia impossível. No entanto, esse desejo era mais do que um sonho pessoal, era um reflexo da vontade de Deus. Neemias agiu com fé, e Deus proveu tudo o que era necessário para cumprir sua missão. Reconhecer os desejos que vêm de Deus requer intimidade com Ele. Quanto mais buscamos sua presença através da oração e da leitura da Bíblia, mais sensíveis nos tornamos ao que Ele está plantando em nossos corações. Esses desejos frequentemente nos tiram da zona de conforto, mas também nos enchem de coragem e esperança, porque sabemos que não estamos agindo sozinhos. Se você sente um desejo persistente que parece mais forte que as circunstâncias ao seu redor, pergunte-se: esse desejo glorifica a Deus? Está alinhado com os princípios de sua palavra? Se a resposta for sim, avance com fé, mesmo que o caminho não esteja totalmente claro. Deus trabalha em seu próprio tempo e maneira, e muitas vezes usa esses desejos para nos preparar para algo maior. Esses anseios divinos são como sementes que Deus planta em um solo fértil. À medida que as cuidamos com oração, paciência e obediência, elas crescem até se tornarem grandes árvores que dão fruto em nossas vidas e nas de outros. Embora às vezes o cumprimento desses desejos possa parecer distante, lembre-se de que Deus é fiel. Ele guia cada passo e transforma nossos corações para refletirem cada vez mais o seu. Ao continuarmos entendendo como Deus nos fala, percebemos que esses desejos não são apenas sentimentos, mas parte de uma conversa divina, uma maneira de nos guiar e moldar nossas vidas. Assim, a jornada para ouvir sua voz continua revelando mais sobre seu amor e propósito para cada um de nós. O que está por vir pode ser a resposta que seu coração precisa desesperadamente. Não vá embora sem ouvir essa parte que conecta tudo de uma maneira única. Sinal 10. Através de advertências mentais, você já teve aquela sensação repentina, quase inexplicável, de que deveria evitar algo ou reconsiderar uma decisão, como se algo dentro de você gritasse para não seguir em frente. Muitas vezes isso não é apenas intuição, mas Deus nos advertindo. A Bíblia fala claramente dessa advertência divina em 2 Crônicas 15:1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Esse evento nos mostra como Deus usa seu Espírito para falar conosco diretamente, corrigindo-nos e guiando-nos quando estamos prestes a tomar decisões erradas. Assim como Azarias foi movido a dar uma mensagem importante ao povo, nós também podemos ser guiados a mudar de rumo por meio dessas advertências mentais. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama profundamente e deseja nos proteger, não apenas de perigos físicos, mas também espirituais. Essas advertências são sinais de seu cuidado, um lembrete de que Ele está sempre presente, guiando nossos passos. Ignorar essas advertências muitas vezes nos leva a situações que poderiam ter sido evitadas. Na prática, reconhecer essas advertências requer sensibilidade espiritual. Primeiro, preste atenção a esses sentimentos de desconforto ou inquietação que surgem de repente. Segundo, leve esses sentimentos à oração, pedindo a Deus clareza sobre o que Ele está tentando mostrar. Finalmente, compare suas decisões com os princípios da Palavra de Deus, porque Ele nunca nos guiará para algo que contradiga sua verdade. Um exemplo simples poderia ser o de uma pessoa que, antes de fechar um trato aparentemente promissor, sente uma inquietação inexplicável. Embora tudo pareça estar em ordem no papel, essa sensação persiste, levando-a a investigar mais. Ao fazê-lo, ela descobre algo oculto que poderia ter causado um grande dano. Esse tipo de advertência mental é a mão de Deus nos protegendo, mesmo antes que possamos ver o perigo. Agora pense na sua própria vida. Houve algum momento em que você sentiu essa advertência interior e, ao segui-la, percebeu que estava sendo livrado de algo ruim? Compartilhe sua experiência nos comentários. Seu testemunho pode inspirar outros a confiar nessas advertências divinas. Ao continuarmos explorando como Deus nos fala, descobrimos que Ele também utiliza essas advertências para nos moldar e ensinar a depender dEle em cada situação.
Mas há muito mais por descobrir sobre as maneiras surpreendentes pelas quais Ele trabalha em nossas vidas, tocando nossos corações de formas únicas e inesperadas. Sinal 11. Inspirando criatividade para resolver problemas. Você já enfrentou um problema que parecia impossível de resolver, apenas para receber uma ideia tão clara e poderosa que parecia vir de um lugar maior do que você? Deus frequentemente se comunica conosco inspirando soluções criativas, abrindo nossos olhos para alternativas que glorificam seu nome enquanto superamos desafios. Tiago 3,17 nos lembra: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa sabedoria celestial é uma fonte inesgotável de inspiração. Quando buscamos a Deus, Ele nos concede ideias e discernimento que não apenas resolvem problemas, mas também refletem seu caráter em nossas vidas. Por que Deus age dessa maneira? Porque Ele é o Criador, e sua criatividade não tem limites. Quando enfrentamos dificuldades, Ele nos convida a confiar nele para encontrar soluções que vão além do que podemos imaginar. Essas soluções, ao contrário das que vêm da desesperação ou ansiedade, trazem paz e resultados que edificam tanto nossas vidas quanto as de quem nos rodeia. Aplicar esse ensino começa com a prática de buscar a Deus como primeira opção, não como último recurso. Ao enfrentar um desafio, ore por sabedoria. Depois medite na palavra, onde Deus pode revelar princípios que iluminem o caminho a seguir. Além disso, permaneça aberto a ouvir as ideias que chegam à sua mente durante esses momentos de busca, pois muitas vezes são respostas divinas. Considere a história de Moisés no deserto. Quando o povo de Israel ficou sem água, Deus deu a Moisés uma solução inesperada: golpear uma rocha com seu cajado. O que parecia ilógico resultou em uma demonstração da providência divina, fornecendo água para todo o povo. Esse episódio nos mostra que as soluções criativas inspiradas por Deus nem sempre seguem a lógica humana, mas sempre produzem frutos que glorificam o seu nome. Pense também na sua vida diária. Talvez você esteja enfrentando um desafio financeiro, uma dificuldade no trabalho ou uma situação familiar complicada. Confie que Deus pode iluminar o caminho para resolver essas situações de maneiras que você jamais imaginou. Muitas vezes, a solução virá acompanhada de uma paz interior, confirmando que a ideia realmente vem dele. Ao refletirmos sobre as formas pelas quais Deus nos fala, lembremos-nos de que suas respostas nem sempre chegam de maneira direta, mas frequentemente vêm na forma de inspiração, mostrando-nos que Ele está presente em cada detalhe de nossas vidas. Continuemos explorando as maneiras surpreendentes pelas quais Ele guia e transforma nossos caminhos, muitas vezes de formas que não podemos prever nem imaginar. Sinal 12. Recordando experiências que fortalecem a fé. Você já passou por um momento difícil em que, de repente, uma lembrança de algo bom que Deus fez por você trouxe consolo e renovou sua fé? Deus frequentemente nos fala trazendo à nossa mente momentos em que Ele foi fiel, respondendo às nossas orações ou suprindo nossas necessidades de maneiras extraordinárias. Essas lembranças não são meras memórias, são testemunhos vivos da bondade de Deus em nossas vidas. O Salmo 103:2 nos ensina: bendiga, ó minha alma, ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Esse versículo é um chamado a nunca perdermos de vista as grandes coisas que Deus já fez por nós. Quando enfrentamos novos desafios, essas lembranças fortalecem nossa fé e nos lembram que o mesmo Deus que foi fiel no passado continuará sendo no futuro. Por que Deus nos traz essas lembranças? Porque Ele sabe que, como humanos, tendemos a esquecer suas bênçãos sob pressão. Ao nos lembrar de suas obras, Ele fortalece nossa confiança e nos prepara para os desafios que virão. Essas memórias são como âncoras que nos mantêm firmes mesmo em meio às tempestades da vida. Para aplicar esse ensino, comece escrevendo as coisas que Deus fez por você. Registre as respostas às suas orações, os milagres que você experimentou e as bênçãos inesperadas. Em momentos de dúvida, reveja essas anotações,
e deixe sua fé se renovar. Compartilhe também essas histórias com outros, pois seu testemunho pode fortalecer a fé de quem está ao seu redor. Considere, por exemplo, o povo de Israel após cruzar o Mar Vermelho. Deus ordenou que lembrassem constantemente daquele evento como prova de seu poder e cuidado. Essa memória foi transmitida de geração em geração, fortalecendo a fé do povo em tempos difíceis. Da mesma forma, nossas lembranças das bênçãos de Deus são testemunhos vivos que nos ajudam a perseverar. As recordações que Deus traz à nossa mente são como luzes que brilham na escuridão, guiando-nos de volta à segurança de sua presença. Ao lembrar como Ele nos sustentou no passado, sentimos-nos encorajados a confiar que Ele continuará nos sustentando no futuro. À medida que continuamos nesta jornada de reconhecer os sinais de Deus em nossas vidas, vale a pena refletir sobre como essas memórias moldam quem somos hoje. Deus continua nos falando de maneiras profundas e transformadoras, até utilizando nossas lembranças como ferramentas para fortalecer nossa fé e nos guiar na vida. Aproxime-se dele. Assim como esta mensagem está tocando seu coração, permita que ela alcance outros também. Dê um like e inscreva-se no canal para multiplicar essa luz. Comente de onde você está assistindo para que saibamos até onde essa mensagem está chegando. Sinal 13. Através de premonições inspiradas por ele, você já sentiu uma sensação inexplicável, como se algo dentro de você estivesse tentando chamar sua atenção para um perigo ou uma oportunidade. Esse tipo de premonição pode ser uma das maneiras pelas quais Deus nos guia e protege, comunicando-se com nosso espírito de formas sutis, mas poderosas. A Bíblia nos dá um exemplo claro em Juízes 6:34. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Ele o guiou a aceitar o chamado para libertar Israel. Assim como com Gideão, Deus pode usar intuições espirituais ou premonições para nos dirigir, advertir ou preparar para algo importante. Essas premonições frequentemente se manifestam como uma sensação de inquietação ou urgência que não podemos ignorar. Elas podem nos proteger de tomar decisões ruins, nos alertar sobre perigos ou nos impulsionar a agir em momentos cruciais. Embora sutis, elas trazem uma paz ou convicção que só o Espírito Santo pode proporcionar. Para reconhecer e responder a esses sinais é essencial ter sensibilidade espiritual. Isso implica estar em constante comunhão com Deus por meio da oração e da leitura da palavra. Quando estamos espiritualmente conectados, somos mais capazes de discernir se uma intuição é um simples sentimento humano ou uma guia divina. Considere a história de Gideão. Embora não se sentisse preparado para liderar, o Espírito do Senhor o encheu de coragem e convicção para agir. Esse mesmo Espírito pode nos dar percepções claras em decisões importantes ou situações que devemos enfrentar na vida cotidiana. Essas sensações podem se manifestar de maneiras práticas. Por exemplo, você pode sentir ansiedade antes de fechar um trato ou iniciar um projeto. Ao buscar a Deus em oração, esse sentimento pode se transformar em clareza, mostrando se deve prosseguir ou tomar um caminho diferente. Essas premonições são como faróis em noites escuras. Eles não mostram todo o caminho, mas iluminam o suficiente para nos guiar com segurança. Confiar nele significa confiar que Deus está no controle, guiando nossos passos e protegendo-nos de perigos que talvez nem percebamos. Enquanto reflete sobre essa forma de comunicação divina, permita que sua mente recorde momentos em que você experimentou algo semelhante. Talvez você tenha seguido esse pressentimento e visto como a mão de Deus agiu de maneira poderosa. Ou talvez o tenha ignorado e depois compreendido o que ele estava tentando lhe mostrar. Deus continua nos falando, e muitas vezes o faz através dessas intuições silenciosas mais profundas. Ao continuarmos explorando os sinais de Deus, lembre-se de que Ele utiliza métodos surpreendentes para nos guiar, moldando nossas decisões e nossa vida com a sabedoria que só pode vir dele. Sinal 14. Através da paz interior, você já enfrentou uma decisão difícil, ou um momento de grande incerteza, e de repente sentiu uma paz inexplicável, como se em meio ao caos, uma calma invadisse seu coração.
Essa paz é uma das formas mais claras pelas quais Deus nos fala. Não é algo que o mundo possa oferecer, mas uma manifestação divina que transcende qualquer lógica ou circunstância. Em Filipenses 4:7, a Bíblia nos assegura: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Essa promessa nos mostra que Deus não apenas resolve nossas situações, mas também nos concede a serenidade necessária para atravessá-las. A paz que vem dele não depende de termos todas as respostas, ou de vermos o fim do caminho, está enraizada na certeza de que ele está no controle. Por que Deus utiliza a paz como um sinal? Porque é um lembrete de sua presença. Em tempos de dúvida ou decisão, a paz interior pode ser a confirmação de que estamos no caminho certo. Essa paz não elimina os desafios, mas nos fortalece para enfrentá-los com confiança e fé. Para experimentar essa paz é necessário entregar nossas preocupações a Deus em oração. Muitas vezes carregamos ansiedades desnecessárias porque tentamos resolver tudo por conta própria. Ao entregar nossas dúvidas e decisões a Ele, abrimos espaço para que sua paz encha nosso coração. Além disso, meditar em suas promessas e confiar em sua palavra nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Considere a história de Jesus acalmando a tempestade. Enquanto os discípulos estavam aterrorizados pelo vento e pelas ondas, Jesus dormia tranquilamente no barco. Quando acordaram, ele simplesmente ordenou: "Acalma-te, emudece." Marcos 4:39. Essa mesma paz está disponível para nós hoje. Mesmo em meio às tempestades da vida, podemos descansar seguros de que Ele está no controle. Na vida cotidiana, essa paz pode se manifestar de maneiras práticas. Talvez você esteja orando sobre uma decisão importante, e após buscar a Deus sinta um alívio inexplicável ao seguir um caminho específico. Ou em um momento de crise, perceba que a ansiedade que antes o dominava foi substituída por uma serenidade que só pode vir do Senhor. Essa paz é um presente de Deus, um lembrete constante de que, não importa o que enfrentemos, Ele está conosco. Ao reconhecer essa paz em sua vida, você verá que ela é mais do que um sentimento. É uma conversa divina, uma forma pela qual Deus nos assegura que Ele está cuidando de tudo. Enquanto seguimos explorando como Deus nos fala, percebemos que Ele utiliza até os momentos mais silenciosos para revelar sua presença e seu amor. Sinal 15. Através de uma voz suave e apaziguadora. Você já sentiu a sensação de ouvir um pensamento tranquilo, quase como um sussurro em seu coração, trazendo clareza ou direção? Essa voz suave e apaziguadora dentro de nós é uma das formas mais belas e misteriosas pelas quais Deus nos fala. Não é um grito que interrompe, nem uma ordem que obriga. É um convite gentil que só pode ser ouvido quando estamos atentos e dispostos a escutar. Em Reis 19:12 lemos como Elias encontrou a presença de Deus não no terremoto nem no fogo, mas em um sussurro suave. Esse trecho nos ensina que Deus frequentemente escolhe falar conosco de maneiras sutis, exigindo que estejamos quietos para ouvir sua voz. Essa voz suave que parece surgir em nossos pensamentos não é um produto da nossa imaginação, mas uma comunicação divina que guia e consola. Frequentemente ela se manifesta em momentos de silêncio quando buscamos a Deus em oração ou meditamos em sua palavra. É nesse espaço de intimidade que Ele sussurra respostas, conselhos ou até consolo. Por que Deus se comunica dessa maneira? Porque Ele anseia por uma relação próxima conosco. A suavidade de sua voz reflete o amor e o respeito que Ele tem por nossa liberdade. Ele não nos força a ouvir, mas nos convida a prestar atenção. É um lembrete de que devemos desacelerar, aquietar nossa mente e nos afastar do barulho do mundo para ouvi-lo com clareza. Reconhecer essa voz interior requer sensibilidade espiritual. Quando ouvimos um pensamento que traz paz, sabedoria ou direção alinhada com as ensinanças da Bíblia, podemos estar certos de que é Deus falando. Essa voz nunca contradiz sua palavra, mas sempre aponta para o amor, a justiça e a verdade. Reflita sobre como essa voz pode se manifestar em sua vida diária. Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão difícil, e um pensamento surge:
sugerindo paciência ou uma abordagem mais compassiva. Ou talvez, em meio à dor, você ouça algo como "estou com você". Essas palavras simples, mas profundas, carregam o peso da presença de Deus, mesmo em momentos de solidão ou dúvida. Essa voz é como uma brisa suave em um dia quente, trazendo alívio e renovação. Quanto mais aprendemos a ouvi-la, mais percebemos que Deus está se comunicando conosco constantemente, guiando-nos amorosamente em cada passo do caminho. Assim, continuamos descobrindo as formas surpreendentes e maravilhosas pelas quais Deus nos fala. Sinal 16. Através do ânimo espiritual. De repente, você já sentiu uma força interior que lhe deu coragem e equilíbrio? Esse é um dos sinais claros de que Deus está ao seu lado, fortalecendo-o através do ânimo espiritual. Ele fala diretamente ao seu coração, lembrando-o de que você não está sozinho e que tem um propósito a cumprir. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse versículo é um lembrete poderoso de que mesmo nos momentos de fraqueza, o Espírito Santo nos equipa com a fortaleza e a sabedoria para enfrentar os desafios. Não fomos criados para desistir, mas para nos levantarmos com a certeza de que Deus está conosco. Essa fortaleza espiritual não surge do nada. É o fruto de uma relação com Deus e de sua obra em nossas vidas. Quando Ele nos anima, não apenas nos consola, mas também nos capacita, lembrando-nos quem somos nele. Filhos amados, empoderados e com propósito. Na sua vida diária, esse ânimo pode se manifestar de maneiras práticas. Talvez você enfrente uma situação desafiadora no trabalho, na família ou com sua saúde. Ao buscar a Deus em oração, você pode experimentar uma clareza inesperada, uma paz que lhe dá coragem ou até uma ideia de solução que antes não havia considerado. Essa é a mão de Deus trabalhando para fortalecê-lo no momento certo. Pense na história de Josué, que assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Ele enfrentou a enorme tarefa de guiar a nação à terra prometida. Em meio ao temor e à responsabilidade, Deus lhe disse: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Josué 1:9. Essa promessa não foi apenas uma palavra de consolo, mas um chamado à ação respaldado pela presença divina. O ânimo espiritual de Deus é como um sopro de ar fresco que reacende a chama em nossos corações. Quando estamos prestes a desistir, Ele nos lembra que nossa fortaleza não vem de nós mesmos, mas dele. Mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis, o Espírito Santo nos equipa com coragem, amor e equilíbrio. Você já experimentou esse tipo de ânimo em um momento de fraqueza? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a palavra que alguém precisa para seguir em frente hoje. Existem muitas outras maneiras pelas quais Deus nos fala, formas sutis e profundas que nos mostram que Ele está presente em cada detalhe de nossas vidas. Prepare-se, porque ainda há mais por descobrir. Sinal 17, revelando pecados que devem ser confessados. Você já sentiu um peso em seu coração, como se algo estivesse impedindo sua comunhão com Deus? Às vezes Ele nos fala de maneira clara e direta, trazendo à nossa mente atitudes, palavras ou pensamentos que precisam ser confessados e corrigidos. Esse é um dos sinais mais profundos do cuidado de Deus, pois sua correção não busca nos condenar, mas nos levar de volta à sua presença. A Bíblia nos lembra em 1 Timóteo 2:4 que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa verdade implica reconhecer nossos erros, nos arrepender e buscar o perdão que Ele sempre está disposto a oferecer. Quando Deus traz à luz nossos pecados, é um convite amoroso para nos purificarmos e renovarmos nossa relação com Ele. Por que Deus revela esses pecados? Porque Ele nos ama profundamente e não quer que nada obstrua nossa capacidade de ouvir sua voz ou seguir sua vontade. Ao expor nossos pecados, Deus nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, limpando nossos corações de tudo que nos afasta de sua graça.
Praticar esse ensino começa com humildade. Reconhecer que precisamos do perdão de Deus é o primeiro passo. Depois é crucial dedicar tempo à oração e à introspecção, pedindo ao Espírito Santo que revele qualquer atitude ou comportamento que precise de arrependimento. Quando algo vier à sua mente, não o ignore. Confesse sinceramente a Deus, sabendo que Ele é fiel para perdoar e purificar. A história do rei Davi ilustra bem esse sinal. Após cometer pecado com Batseba e tentar ocultar suas ações, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Em vez de justificar seus atos, Davi reconheceu seu erro e escreveu um dos salmos mais belos e sinceros. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51:10. Sua confissão trouxe renovação e restauração à sua vida. Deus frequentemente usa nossa consciência para nos alertar sobre a necessidade de confessar e corrigir nossos caminhos. É como uma luz que expõe o que esteve escondido nas sombras. Embora esse processo possa ser desconfortável, é essencial para nosso crescimento espiritual e para vivermos na plenitude do gozo que só Deus pode oferecer. Ao refletirmos sobre esse sinal, percebemos que a revelação de nossos pecados é, na verdade, uma expressão do amor de Deus. Ele deseja nos libertar, não nos condenar, e nos chamar de volta ao caminho da verdade. Ao continuarmos explorando as formas pelas quais Deus nos fala, somos guiados a uma compreensão mais profunda de sua graça e misericórdia. Sinal 18. Colocando ideias em sua mente. Você já teve um pensamento tão claro e repentino que parece impossível ignorá-lo, como se algo superior estivesse guiando sua mente para uma ideia ou direção específica? Essa é uma das maneiras maravilhosas pelas quais Deus nos fala, inspirando pensamentos que nos levam a fazer sua vontade. Em Filipenses 2:13, a palavra nos ensina: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com sua boa vontade. Esse versículo revela que Deus não apenas nos inspira com bons pensamentos, mas também nos dá a força para colocá-los em prática. Quando estamos alinhados com sua vontade, Ele planta ideias em nossa mente que refletem seu propósito e glorificam seu nome. Essas ideias podem surgir em momentos inesperados durante a oração, ao meditar na palavra, ou até em atividades cotidianas. Não são pensamentos aleatórios, mas convicções que nos chamam a agir de maneiras que edificam nossas vidas e as de outros. Deus usa essas inspirações para nos guiar e abrir portas que muitas vezes nem sabíamos que existiam. A prática de reconhecer e responder a essas ideias começa com um coração disposto a ouvir e obedecer. Quando receber um pensamento que pareça ter propósito, pergunte-se: isso glorifica a Deus? Está alinhado com os princípios bíblicos? Se a resposta for sim, ore por sabedoria para discernir o próximo passo. Considere, por exemplo, a vida de Noé. Deus lhe deu uma ideia clara e específica: construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que viria. Embora a ideia parecesse absurda para outros, Noé obedeceu. Sua fidelidade a um pensamento inspirado por Deus resultou em salvação e renovação. Deus também nos inspira em nossa vida diária. Pode ser um pensamento para ajudar alguém necessitado, iniciar um projeto que glorifique seu nome ou até fazer uma mudança importante em nossas vidas. Essas ideias trazem consigo uma paz e certeza que vem do Espírito Santo, capacitando-nos a agir com confiança. As ideias divinas são como sementes plantadas em nossas mentes. Ao regá-las com oração e fé, elas crescem e dão fruto, abençoando não apenas nossas vidas, mas também aqueles ao nosso redor. Elas nos lembram que somos instrumentos nas mãos de Deus, chamados a realizar obras que refletem seu amor e bondade. À medida que exploramos como Deus se comunica conosco, entendemos que essas inspirações são muito mais do que simples pensamentos. São convites para participar de sua obra, guiados por uma sabedoria que supera nosso entendimento. Deus sempre está falando, e nossa mente é o lugar onde Ele planta seus sonhos e propósitos mais preciosos. Sinal 19. Através da consciência,
Você já sentiu uma voz interior que o alerta sobre uma decisão, lembrando do que está certo e do que está errado? Essa voz, conhecida como consciência, pode ser um dos meios que Deus utiliza para nos guiar. É um sinal silencioso, mas poderoso, que nos chama a viver em alinhamento com os princípios de Deus, mesmo quando ninguém está nos observando. Em Romanos 2,15, a palavra de Deus nos explica: eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, tendo sua consciência como testemunha. Esse trecho revela que mesmo aqueles que não conhecem profundamente a lei de Deus, são guiados por uma consciência interior que reflete sua justiça divina. Por que Deus usa nossa consciência? Porque Ele está sempre conosco, agindo como um guia, mesmo nas situações mais cotidianas. Através de nossa consciência, Deus nos adverte sobre decisões erradas, nos chama à correção e nos encoraja a fazer o bem. Essa voz não nos acusa, mas nos conduz ao arrependimento e a buscar uma vida mais próxima de sua vontade. Viver segundo esse sinal requer manter nossa consciência sensível à voz de Deus. Isso começa com uma vida de oração e leitura bíblica, que nos ajuda a alinhar nossa consciência com os padrões divinos. Um exemplo claro está na vida de Davi. Após pecar com Batseba e tentar ocultar sua transgressão, a consciência de Davi o inquietou profundamente. Ao ser confrontado pelo profeta Natã, ele reconheceu seu pecado e se arrependeu diante de Deus. Essa resposta mostra como a consciência, iluminada pelo Espírito Santo, pode nos levar à confissão, ao arrependimento e à restauração. Na vida diária, nossa consciência também nos guia em decisões aparentemente pequenas, mas significativas: devolver algo que não nos pertence, corrigir uma palavra dita em um momento de raiva, ou buscar reconciliação com alguém. Essas ações, embora difíceis, refletem como Deus fala através de nossa consciência, moldando-nos para resistir às tentações que tentam nos desviar. Ouvir essa voz é um exercício de humildade e confiança em Deus, reconhecendo que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Sinal 20. Fortalecendo nossa mente para vencer a tentação. Todos enfrentamos momentos de tentação, situações em que somos levados a considerar escolhas que sabemos não serem corretas. Nessas horas pode parecer difícil resistir, mas Deus, em sua fidelidade, nunca nos deixa sozinhos. Ele nos fala através de pensamentos de resistência e coragem, fortalecendo nossas mentes para vencer o pecado e permanecer firmes em sua vontade. Em 2 Coríntios 10:13, a Bíblia nos assegura: não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar. Essa promessa nos lembra que Deus não apenas nos ajuda a reconhecer a tentação, mas também nos provê os recursos mentais e espirituais necessários para superá-la. Por que Deus age dessa maneira? Porque Ele conhece nossas fraquezas, mas também vê nosso potencial em sua força. Ao nos dar pensamentos de resistência, Ele nos equipa para vencer as batalhas espirituais e viver de uma maneira que o glorifique. Ele nunca permitirá tentações maiores do que podemos suportar com sua ajuda e sempre nos proporciona uma saída, uma oportunidade para escolher o caminho certo. Para colocar em prática essa fortaleza mental, o primeiro passo é reconhecer que a tentação não é um sinal de fracasso, mas uma parte natural do caminho cristão. Quando surgirem pensamentos ou situações tentadoras, ore imediatamente pedindo a Deus que renove sua mente e o fortaleça. Use a palavra como arma contra a tentação, meditando em versículos que reafirmem a fidelidade de Deus e sua capacidade de nos livrar do mal. Pense em Jesus no deserto, enfrentando a tentação após 40 dias de jejum. Ele não cedeu porque confiou completamente no Pai e usou as Escrituras como resposta a cada ataque do inimigo. Essa história nos ensina que resistir à tentação é possível quando dependemos de Deus e permitimos que Sua palavra guie nossos pensamentos e ações. Na vida cotidiana, esses pensamentos de resistência podem surgir como lembretes de quem somos em Cristo. Por exemplo, ao enfrentar uma situação que poderia levá-lo ao erro, você pode sentir um pensamento claro que diz: isso não é para você, ou escolha o caminho certo. Essas mensagens não são meras coincidências.
mas o Espírito Santo agindo em sua mente para ajudá-lo a se manter firme. Superar a tentação é como fortalecer um músculo espiritual. Quanto mais resistimos com a ajuda de Deus, mais fortes nos tornamos. Cada vitória nos ensina que não estamos sozinhos nessa batalha e que Deus sempre nos dá a força necessária para seguir em frente. À medida que reconhecemos os sinais de Deus em nossas vidas, fica evidente que mesmo nos momentos difíceis, Ele os utiliza para nos moldar e nos aproximar dele. A tentação pode parecer um obstáculo, mas com a fortaleza mental que Deus nos concede, ela se transforma em uma oportunidade para crescer e glorificar seu nome. Sinal 21. Dando direções claras. Você já se encontrou em um momento de incerteza, sem saber qual caminho tomar, e de repente sentiu uma clareza inesperada, como se uma voz suave em sua mente o guiasse na direção certa. Esse é um dos modos maravilhosos pelos quais Deus nos fala, oferecendo pensamentos claros que nos ajudam a encontrar o rumo adequado em meio à dúvida. Em Isaías 30:21, a palavra de Deus nos promete: seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você, dizendo: este é o caminho, ande por ele. Descertive. Esse versículo nos mostra que Deus não apenas está presente em nossas jornadas, mas também nos guia com clareza quando estamos dispostos a ouvir sua voz. Deus nos dá direções precisas porque entende nossas limitações humanas. Ele sabe que sem sua guia podemos facilmente nos perder em escolhas erradas. Quando buscamos sua ajuda, Ele nos fala através de pensamentos específicos e convincentes que estão alinhados com sua vontade. Essas direções trazem não apenas clareza, mas também paz mesmo quando o caminho à frente parece desafiador. Reconhecer esses sinais requer sensibilidade espiritual. É crucial buscar a Deus em oração antes de tomar decisões significativas. Ao apresentar suas perguntas a Ele, preste atenção aos pensamentos que surgem em resposta, especialmente aqueles que trazem uma sensação de convicção e estão em sintonia com os princípios bíblicos. A história de Abraão nos oferece um exemplo poderoso desse sinal. Deus lhe deu instruções claras: deixar sua terra natal e se dirigir a uma terra que ele lhe mostraria. Embora não soubesse exatamente para onde ia, Abraão obedeceu e sua confiança nas direções de Deus resultou em uma jornada que mudou a história. Essa história nos ensina que quando Deus nos dá um caminho a seguir, mesmo que não vejamos o destino final, podemos confiar que Ele nos levará ao melhor lugar. Na vida diária, a guia de Deus pode se manifestar como ideias claras durante a oração ou até em momentos inesperados. Talvez você esteja enfrentando dificuldades em uma relação, profissional ou espiritual, e um pensamento específico acompanhado de uma paz interior surge para guiá-lo à escolha certa. Essas guias não vêm da ansiedade, mas da serenidade que só o Espírito Santo pode proporcionar. Deus é como um pastor que guia suas ovelhas, assegurando-se de que não se desviem para caminhos perigosos. Ele usa suas direções claras para nos proteger, guiar e ajudar a viver conforme seu propósito. À medida que continuamos explorando os sinais de Deus, compreendemos que sua guia é sempre para nosso bem. Mesmo quando o caminho parece difícil, sua voz é um farol que ilumina nossos passos, assegurando que, ao seguir sua direção, estamos no caminho certo. Deus nunca deixa de falar, e suas indicações são uma prova constante de seu cuidado e amor por nós. Sinal 22. Através de uma perspectiva mais ampla dos problemas, todos enfrentamos desafios que à primeira vista parecem insuperáveis. Há momentos em que nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? No entanto, é nesses momentos que Deus nos convida a ver as dificuldades de uma perspectiva mais ampla, mostrando-nos que mesmo nos desafios, Ele está agindo para nosso bem e propósito. Em Romanos 8:28, a palavra de Deus nos assegura: sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando não entendemos o que acontece, Deus tem um plano. Ele nos dá a sabedoria e a perspectiva para ver os problemas não como obstáculos permanentes, mas como oportunidades de crescimento e revelação de seu propósito.
Por que Deus nos oferece essa visão ampliada? Porque nossos olhos humanos são limitados e frequentemente se concentram apenas na dor ou no desconforto imediato. Deus, no entanto, vê além. Ele nos ajuda a entender que cada dificuldade pode ser uma ferramenta para nos moldar, fortalecer e nos aproximar dele. Essa visão ampliada começa com a confiança. Quando enfrentamos uma situação difícil, devemos recorrer a Deus em oração e pedir que Ele nos mostre sua perspectiva. É importante lembrar que Deus nem sempre elimina os problemas imediatamente, mas transforma nossa compreensão, permitindo-nos ver como a situação se encaixa em algo maior. Considere a história de José no Egito. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente encarcerado, ele poderia ter se rendido à amargura. No entanto, José confiou em Deus e, ao final de sua jornada, disse a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem." Gênesis 50:20. Esse testemunho nos ensina que Deus pode usar até os momentos mais escuros para realizar coisas grandiosas. Na vida diária, essa visão se manifesta quando deixamos de perguntar por quê e começamos a nos perguntar para quê. Ao fazer isso, permitimos que Deus nos mostre como cada desafio contribui para nosso crescimento espiritual ou para o bem-estar de outros. Esse câmbio de perspectiva traz paz e nos ajuda a enfrentar as dificuldades com maior confiança e esperança. Deus nos convida a ver os problemas como peças de um quebra-cabeça maior, onde Ele já conhece a imagem completa. Embora não compreendamos tudo no momento, podemos confiar que Ele está agindo para nosso bem. À medida que seguimos explorando as maneiras pelas quais Deus nos fala, percebemos que até os desafios são usados por Ele para nos ensinar, moldar e revelar Sua presença. Essa visão é um presente, uma prova de que Ele está conosco em todo momento, guiando-nos para algo muito maior do que podemos imaginar. Sinal 23. Através das respostas na oração, você já orou fervorosamente, buscando guia ou consolo, e sentiu uma resposta tão clara que sabia que vinha de Deus? Essa é uma das sinais mais poderosas do amor de Deus, saber que Ele nos ouve e responde, trazendo clareza e compreensão aos nossos corações. Em Jeremias 33:10, Deus nos faz uma promessa poderosa: "Clame a mim e eu responderei e lhe mostrarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Essa declaração é um convite para nos aproximarmos dele em oração, certos de que nossas palavras não caem em ouvidos surdos. Deus não apenas ouve, mas também responde, revelando verdades e guias que vão além da nossa compreensão. Por que Deus responde às nossas orações? Porque Ele deseja uma relação conosco. A oração é mais do que uma lista de pedidos, é uma conversa com o Pai. Quando oramos, conectamos-nos com o coração de Deus, alinhando nossos pensamentos com os seus. Suas respostas podem chegar de várias formas, através da paz, pensamentos claros, palavras na Bíblia ou até eventos ao nosso redor. Receber respostas na oração requer paciência e sensibilidade. A resposta nem sempre vem no momento ou na forma que esperamos. Às vezes Deus diz sim, outras vezes não. E em muitas ocasiões nos pede para esperar. No entanto, cada resposta, até o silêncio, é sempre para nosso bem. Esse silêncio pode ser um convite para confiar que Ele está agindo, mesmo quando não o vemos. Considere a história de Ana, a mãe de Samuel. Ela orou com todo o coração pedindo a Deus um filho. Durante anos enfrentou o silêncio e dúvida, mas em sua oração, quando finalmente chegou a resposta, Ana não apenas recebeu a bênção de um filho, mas também testemunhou como Deus usou sua vida para impactar toda uma nação. Na nossa vida diária, as respostas de Deus às nossas orações podem se manifestar. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows.
No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. The trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still, a silent pulse beneath the hill.
Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are.
Still we follow through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go.